o cotidiano é a base do absurdo. Cara, por que o cotidiano é a base do absurdo? Imagina o seguinte: você vai assistir Pica-Pau, beleza? Ele some, ele aparece, ele perde pedaço, ele anda de cabeça para baixo. Do nada ele puxa um machado, uma tesoura. Ele entra num carro e desaparece como se fosse na velocidade da luz. Ele dá a volta no mundo em um segundo. Ele te engana, te teleporta. No mundo do Pica-Pau, existe alguma coisa estranha nesses atos? Não. Por quê? Porque nesse mundo acontecem esses atos. Você designou este mundo assim. Quando você vê aquele seu anime, eu esqueço os nomes, mas existem tipos, né? Onde o cara saiu e apareceu num mundo que é igual um jogo de RPG. E lá ele é o mago supremo, tipo o Overlord. Lá, cara, ele desintegra, faz chover, faz o diabo 4. Por quê? Porque lá é legal, lá é normal, lá pode, lá as pessoas gostam. Se você quer chocar, se você quer criar elementos que choquem, e elementos, eu falo até no RPG fantasioso, você tem que ter uma régua para isso. Você tem que mostrar para eles para os jogadores, o que é comum e o que é incomum. Um mago em cima de uma torre soltando relâmpagos é comum ou incomum? Um monstro invadindo a cidade, pisando em casas, é comum ou incomum? Porque se é uma coisa corriqueira, tipo o Japão, né? Que toda semana aparecia um monstro gigante destruindo prédio, as pessoas nem se assustam mais. Lógico, elas ficam com medo de morrer, elas fogem. Mas isso não é algo que assuste, elas já sabem que é assim. Evangelho é assim, né? Tocou a sirene, a cidade afunda. Ah, o que está acontecendo? É só mais um monstro que veio do espaço para matar a gente. Mas daqui 15 minutos é o tempo do episódio, já resolve. Então é mais ou menos assim. Se você quiser chocar, mostra para eles o que é a realidade. Deixa um tempinho da sua narrativa para eles sentarem o bumbum deles numa taverna, numa cidade. Como é que o Pumba falava, né? Lá é o lugar onde o bumbum descansa, né? Vai assistir Rei Leão, em vez de ter essa mente suja e pensar nas coisas que você tá pensando, vai assistir Rei Leão, que você precisa de uma infância, tá? Então, faz isso para eles, cara. Faz com que em determinados momentos da história eles tenham que conviver em sociedade. Eles tenham que ver outras pessoas. Eles têm que interagir em grupos. Eles têm que consertar um telhado, ajudar a varrer uma rua, desobstruir um cano, uma vala, um bueiro, ou limpar uma cisterna, ou levar comida junto com os monges do monastério para um orfanato que fica ali perto, que por mais que eles enfrentem umas criaturas bestas, que para um humano normal na cidade seria fatal, para eles é fácil, mas para eles terem convívio. Por quê? Porque quando você dá essa dose de cotidiano, de realidade para eles, quando um grupo de orcs aparece para pegar um grupo de viajantes, eles vão sentir a diferença. Eles vão saber, cara, isso aí não pode. Realmente isso é ameaçador. Não é, pô, é só um grupo de orcs. Não, por quê? Porque aquilo lá atrapalha o cotidiano, aquilo não é comum. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua mesa. Eu não vou aprofundar muito, porque eu ainda vou voltar nesse assunto mais tarde, né? Mas vai aí, tenta aí, e depois você vai me falar. E isso funciona ainda mais se você tiver narrativas mais contemporâneas, com mundos realistas, tá? Eu vejo que Kids on Bikes é assim. Você dá uma enxurrada de cotidiano no grupo para depois vir com fantástico. Tá? Mistério é assim, você vai dar uma enxurrada de cotidiano e de realidade para depois vir com fantástico. Porque é assim que funciona, é assim que tá certo. Então segue.
É, o... Tem dois elementos que eu acho que são interessantes aí, que é o primeiro, que o Vermelho falou, você usa o cotidiano, você estabelece o cotidiano para depois você estabelecer o que que é o absurdo. E aí entra uma coisa que a gente já falou lá atrás sobre terror, sobre mistério, sobre suspense, que é o momento de ruptura. Então, planeje-se para isso. Planeje-se para esse momento de ruptura. O momento de ruptura é muito importante. O momento em que você vai apresentar o absurdo, ele vai ser um momento em que os jogadores vão entender, ok, daqui em diante a gente está numa seara completamente desconhecida. Aqui agora a gente já não sabe mais o que vale, o que não vale, o que funciona, o que não funciona. E esse é um momento crítico em qualquer aventura que você vai trabalhar com terror, suspense, investigação, etc. E o segundo ponto, o MHG falou em nivelamento, é criação de padrão. Né? A apresentação do cotidiano é para estabelecimento de um padrão. Você precisa de um padrão para poder falar o que é fora do padrão. Então você estabelece o que é cotidiano para falar o que é fora do cotidiano. E o segundo ponto que eu acho que pode ser interessante para reforçar esse absurdo é as pessoas tendem a rejeitar o absurdo. Né? A gente é meio que a lógica, assim, uma pessoa normal, eu diria, tende a rejeitar o absurdo hoje em dia. Então, assim, se algo acontece, claro, você pode, né, as pessoas são diferentes, mas eu tenho a sensação de que, na média, as pessoas vão tender a rejeitar o absurdo. Então, as pessoas vão estar sempre procurando uma explicação que não seja fantasiosa, certo? Se as pessoas procurarem deliberadamente uma explicação fantasiosa, no mundo atual, isso não é considerado uma coisa normal. Entende? Tipo assim, o Luiz gostava de sacanear que a gente jogou uma aventura de All Flesh Must Be Eaten, que é o sistema de zumbis, e a gente jogou como nós mesmos, né? E aí um colega nosso resolveu interpretar ele mesmo jogando, e ele não era uma pessoa fanática religiosa, mas ele vinha de uma família religiosa. E aí ele interpretou o próprio personagem como alguém que entrou meio que em surto. E ele entrou meio que num surto apocalíptico, de, tipo, é isso. É o apocalipse. Em algum lugar Certo. em algum lugar as pessoas boas foram arrebatadas. Eu não fui arrebatado, as pessoas que estavam ao meu redor não foram arrebatadas, por isso eu não fiquei nem sabendo o que estava acontecendo. E agora é só ladeira abaixo. E agora a gente está lidando com as consequências disso no próximo. E aí a gente ficou em uma situação em que a gente, dentro do sistema, teve que amarrar e amordaçar e prender o cara num quarto lá na casa em que a gente estava jogando. Porque senão ele ia ficar traindo zumbis para casa onde a gente estava jogando. Tô falando do personagem, não do Do jogador. personagem, viu, pessoal? Apesar que eles Então, fizeram assim, isso de verdade, mas não façam. não fizemos, não fizemos. Então tem essa. Eu acho que a tendência é as pessoas evitarem. As pessoas vão buscar respostas factíveis dentro da realidade que elas conhecem. E isso pode ser um elemento interessante para você reforçar o absurdo dentro da sua narração, entendeu? Então, os NPCs, é aquilo que eu falei, os adultos de Stranger Things, que não são os adultos que estão participando ativamente da história, eles tendem a meio que ignorar. É como se eles tivessem um filtro de realidade em que eles meio que ignoram tudo que é estranho. Não são só eles, as crianças que não estão envolvidas diretamente também. Mas existe um filtro de todos os não envolvidos de tratar. Deve ter uma explicação razoável. Isso Né? é Tipo, coisa de criança, os meninos que devem ter aprontado é. alguma. Nossa, uma menina foi encontrada morta, dilacerada na floresta. Lobo. Ou urso. Ou os Entendeu? Tipo dois. assim, ou os dois, entendeu? Então, assim, as pessoas elas vão preferir uma explicação razoável dentro do normal para evitar considerar a possibilidade de haver algo estranho ou absurdo. E isso é um negócio interessante. Então, quanto mais você reforçar essa diferença entre os personagens abraçam a ideia de que existe um risco do absurdo, ou eles têm informação suficiente para considerar, para saber que é absurdo, para saber que é algo que fugiu da realidade comparado ao resto das pessoas que estão seguindo suas vidas normalmente, isso dá um choque muito maior, que reforça ainda mais o absurdo e dá uma sensação mais interessante para os seus jogadores. Exatamente. E nós vamos seguir. Vamos avançar. Porque Stranger Things está nos ensinando muito.